a primeira pergunta que a garota bonita faz é se o protagonista é um monstro. Mas não, ele não é, ele só é feio mesmo. E isso a Seika responde. Essa garota, ela veio procurar algum serviço para as habilidades dela. Seika diz que é só ela preencher o formulário com as habilidades que ela tem e a descrição da sua aba especial. Nessa hora a garota questiona sobre escrever a aba especial dela é uma coisa realmente necessária. Seika explica que pode ser um resumo, porque a ideia da empresa é conseguir fazer as pessoas superarem possíveis desvantagens que essa aba de descrição especial tem. E ela conta a história da garota sem braço que caçava garotas bonitas e que superou o seu problema. Então essa garota que foi visitar a guilda, ela aceita e preenche um formulário. Graças à ajuda do cassino, a empresa conseguiu um contato com o governo, que disponibilizou uma lista de procurados, o que pode ter alguma pista da organização. A aba especial da garota diz que ela seduz idiotas para fazer trabalhos para ela. Depois o formulário é devolvido ao mesmo tempo que pergunta o nome da Seika e pede para ver as mãos dela. Assim que a garota olha, diz que a Seika tem um segredo e pela reação ela acerta em cheio. Só que essa garota diz que é só uma brincadeira, que é um truque de cartomante, se chama leitura fria. Afinal, né, todo mundo tem um segredo. Essa garota agradece os elogios da Seika e jogando conversa diz que tinha um mestre vendedor no mundo original. Ela conta que aprendeu a ter lábia de cartomante com um vendedor do mundo passado e ele é denominado Senhor Y. Esse cara ensinou ela a vender e também técnicas de conversa e persuasão de cliente. E esse Senhor Y deu a ela um livro de cartomantia. E você aí nem deve adivinhar quem que deve ser esse Senhor Y. A garota leu todo o livro para poder conversar com o Senhor Y e no final do livro tinha uma mensagem dele falando que ele ia fazer ela sorrir e nunca atrair a confiança dela. E depois disso, a garota levou a cartomantia a sério e virou a melhor do ramo. Seika adorou a história e já acha que as duas são boas amigas. À noite, a Reese diz que estava acabando de analisar os candidatos, enquanto o Shigeru diz que nem imaginava voltar a trabalhar. Depois, os dois conversam sobre o que rolou com o protagonista na vida passada e as acusações que ele sofreu. A Reese diz que acredita na palavra e na história do Shigeru. E depois disso, os dois vão analisar a vida da garota que apareceu. E como ela vai ser importante, é devidamente nomeada como Lia. Ela tá num bosque à noite e encontra uma criança. Essa criança, ela pegou dinheiro com um agiota ilegal para poder comprar remédio pro seu irmão que estava doente. Ela pegou 100 dinheirinhos e a dívida atual dela é 10 mil dinheirinhos. Nessa hora, Kaido aparece para cobrar a criança. E esse Kaido, ele conhece a Lia. O Kaido, ele tá usando uma faixa da organização maligna que o grupo tanto procura, além de também estar no livro de procurado. Kaido, ele veio cobrar o dinheiro. Essa criança, ela tem os 100 dinheiros da dívida original, só que não tem como pagar os juros. Reese analisa a aba especial dele. Kaido tá no nível 181 e o seu detalhe especial diz que dinheiro é mais importante que vidas e que ele vai mostrar um inferno a quem tenta ficar com o dinheiro dele. Além de ele não acreditar em Deus. E nessa hora o Shigeru pensa se esse detalhe na aba especial dele diminuiria o poder contra ele por ele não ter crenças. E fica essa pergunta aí no ar. Lia se intromete na negociação dos dois e pergunta se o Kaido quer vender a criança para ela. E como eles são conhecidos e é melhor ele não evitar problemas na cidade, Lia compra a criança e diz que agora a criança pertence a ela. Ela prende a criança com uma habilidade e diz que a vida da criança é dela, é para usar como ela quiser, e manda a criança ir embora na frente. Shigeru pede para Reese ir vigiar a criança e a negociação continua. Lia tenta comprar uma outra criança que ele tem, só que infelizmente essa outra criança já morreu. Kaido tenta fazer a Lia entrar na organização dele, mas ela diz não estar interessada em fazer amigo. E falando que a brisa noturna faria mal para sua pele, a Lia vai embora. E se você pensou que a Lia era um monstro por comprar crianças, na verdade em casa ela tá chorando por não ter conseguido salvar a vida da segunda criança. Para reforçar que a Lia é uma boa pessoa, depois de deixar a criança na organização dos heróis, a Reese ela não reagiu com a sua transformação do capeta ao olhar para Lia, o que comprova que ela é uma boa pessoa. E nesse momento a Karina aparece de novo, vigiando de longe todos os passos do Shigeru. E mais que isso, de alguma forma ela também
conhece a Lia. Quando intrigada, ela descobre que ela também reencarnou. Cortamos para um festival. Todos abrem caminho quando vem o Shigeru, que tá andando com a Seika. E nessa hora a Karina aparece e acerta um jogo que a Seika tinha errado. Shigeru tá com uma cara cheia de medo e a Karina pede para ser amiga da Seika. Só que antes disso, a Seika quer saber mais sobre essa nova garota que apareceu. E a Karina fala que vai dar muito mais coisas legais a ela. Eles assistem a uma passeata que tem no festival. Seika fala que tem uma deusa esculpida na embarcação da passeata. E nisso, a Karina pergunta se ela conhece algum deus, porque ela já. Afinal, colocou nos seus detalhes especiais que queria ser uma deusa. Ela pergunta como a Seika acha que é um deus. A Seika não entende como uma pessoa pode ser um deus. A Karina conta sobre os deuses absolutos desse mundo. Alguém que bloqueou um dos 3 desejos básicos humanos: o desejo sexual, o desejo de dormir. E antes de falar o terceiro, a Seika percebe que o Shigeru tá tremendo de nervoso, mas ele diz que tá tudo bem. Depois disso, eles vão para uma lanchonete, aonde lá Karina fala pro Shigeru que ia atrapalhar ele e que existe uma grande diferença entre o status dos dois. E para equilibrar a batalha, a Karina revela o seu ponto fraco: ela iria derreter e desaparecer se recebesse um beijo de quem ela ama. E fala pro Shigeru que era só fazer ela se apaixonar por ele. Só que ele não vai fazer isso por conta da Seika. E a Karina continua falando da Seika, que como ela é pura, nem deve ter tido dificuldades na vida. Diferente de umas poucas e boas que a Karina passou e não contou em detalhes. O objetivo dela agora é quebrar a Seika. E como ela tinha mencionado que tinha uma amiga, que o nome era Lia, a Karina estava imaginando o que aconteceria com a Seika se a Lia sumisse. Shigeru fala que se a Karina fizer alguma coisa para machucar a Seika, ele vai ir pra cima com tudo. E nesse clima pesado, a Seika chega com os lanches, só que a Karina, ela simplesmente sumiu. Depois, a Lia chega na guilda, e como eles estão em reunião, pedem pra ela aguardar. Só que ela tá pedindo pra retirar a candidatura dela da guilda, né, do emprego ali, porque ela não se acha mais adequada pra empresa. O Shigeru acha que foi porque ela não salvou a criança. E Lia continua a história do Senhor Y, falando que ele foi acusado de um falso crime, perdeu sua posição social na vida. Lia fala que descobriu sobre o crime depois que tudo já tinha sido resolvido, e para fazer justiça, ela puniu a verdadeira culpada do caso. E depois disso, ela deixou as últimas palavras no celular, que também são seu detalhe especial, que ela seduzia e enganava pessoas, mas se Deus existe, ela queria ser protegida por alguém enquanto pagava os seus pecados. E nesse mundo ela quer pagar os pecados dela, mas não conseguiu salvar uma vida de uma criança, e por conta disso ela não tá se achando digna. E quando ela se vira para ir embora, a Seika segura ela e conta a sua história. Ela cresceu sem conhecer o mundo e que nesse Isekai descobriu que existem valores diferentes. Algo que não é certo do ponto de vista de alguém pode ser para outra pessoa. Seika questiona o que é certo e o que é errado e continua falando que a Lia é uma pessoa corajosa que se impõe para ajudar outras pessoas. E nessa hora pede para Lia ser amiga dela. E na reunião eles estavam analisando a Lia. Na análise ela parecia estar resgatando o escravo e o Seiji acredita na bondade dela. O único problema é que ela tem contato com aquela organização do mal, mas mesmo assim decidem contratar ela para a empresa. E antes de acabar o episódio, uma criança chega chorando na guilda dizendo que pegaram a sua irmã. A criança diz que a irmã foi levada por um cara de cicatriz no rosto. Shigeru mostra um cartaz de procurado e a criança confirma que foi o Kaido que levou ela. Lia se levanta determinada a agir e o Shigeru diz para ela não se precipitar. Só que Lia diz que precisa acertar as contas com o Kaido e desaparece na hora com sua habilidade. O grupo se prepara para ir atrás dela, só que assim que o protagonista e a Rizzy saem da empresa, eles caem no portal, aonde ali Karina diz estar prestes a macular o lenço branco do Shigeru, ou seja, fazer a Seika sofrer. E ela vai fazer isso roubando a Lia, e não vai deixar os dois atrapalharem o seu plano. Karina fala que ela e a Lia já têm uma história juntas e transporta os dois ali para bem longe. Nesse momento, o Shigeru conta a Rizzy sobre a Karina, outra deusa suprema desse mundo que faz parte daquela organização do mal. Rizzy diz que o verdadeiro nome dela é Reiko e ela é irmã gêmea da mulher que colocou a culpa do Shigeru lá no mundo original, né, que fez ele ser preso e virar um recluso social. Enquanto isso, na empresa, a Seika se decide a ir ajudar a sua amiga. Seiji diz que ela também é uma funcionária importante da empresa. Ele pede para os dois que estão ali, no caso o presidente e o garçom, cuidarem da criança que chegou, enquanto ele vai acompanhar a Seika no resgate. Lia, ela encontrou o Kaido e ele tá com a criança como refém. Ela pergunta por que ele quebrou o acordo. E
o cara responde que recebeu uma oferta melhor do que a dela pela criança. Nessa hora, Karina surge do seu portal agradecendo o bom trabalho do Kaido e faz o pagamento dele, que foi bem menor do que eles tinham acordado, e manda eles sumirem dali. Karina pergunta o nome da garota que tá ali, né, no caso a Lia, se o nome dela é Lia, e quando ela confirma, a deusa suprema diz que é o dia de sorte dela, porque vai fazer o favor de matar ela. Isso aí, faz sentido pra ninguém normal, né? Lia questionou o porquê de ser ela o alvo, se elas nem se conhecem. Karina diz saber muito bem quem é a Lia, enquanto a Lia tá mandando a criança fugir dali o mais rápido possível. Karina fala que ele é muito gentil e que tinha que ser amiga da Seika. Lia pergunta de onde ela conhece a Seika, e nessa hora Karina explica que não gosta de uma garota pura ser guiada por um deus, e por isso vai macular a Seika para que ela não acredite mais em Deus. E a Lia, ela tá boiando legal na história. O grupo do Kaido tá discutindo sobre o cassino que foi destruído e que só a Karina podia ter matado o gerente. E como ela não pagou tudo que devia a eles pela criança, eles vão ter que cobrar ela direito. E a Karina ainda tava falando que quando matar a amiga dela, a Seika vai criar um rancor e ódio tão grande que sua alma vai ser tão machucada que ela não vai mais acreditar em Deus. Mas existe outro motivo para Karina ir atrás da Lia. Ela pergunta se a Lia conhece uma tal de Kyoko. Pelos olhos malignos da Karina, a Lia pergunta se ela é a Kyoko, mas não, ela é a irmã gêmea do mal dela. Enquanto se preparava para dar o golpe final na Lia, nessa hora o Kaido diz não acreditar em Deus. E com isso, os poderes da Karina desaparecem na hora. Kaido subjuga a Karina e diz não acreditar em nada além do dinheiro. E com essa brecha, a Lia consegue fugir dali. Kaido manda os capangas irem atrás dela e diz que depois disso vai provar o seu poder matando uma intitulada deusa absoluta. A Lia não conseguiu fugir para tão longe e nessa hora chega o herói ao lado, Aldian, para ajudar ela, e junto dele tá a Seika. Só que a Lia diz para eles fugirem dali que só um herói não venceria uma deusa suprema, e ainda completa falando que essa deusa absoluta suprema tá atrás da Seika. Só que a Seika, mesmo sem entender tudo que tá acontecendo, diz que não vai fugir, que se uma amiga dela tá com problemas, ela vai ajudar. E nisso o Shigeru também chega para ajudar, só que do nada ele vira um bonitão. A Rizzy mostra sua aparência no espelho. A Lia acha que ele é o príncipe encantado que ela tanto pediu ajuda, e para não descobrirem que ele é o protagonista, ele inventa um nome qualquer, um pseudônimo, e a Lia cai apaixonada nessa hora. O grupo do Kaido reconhece o herói, que ele foi um dos responsáveis na ajuda de derrubar o cassino. Esse novo herói diz que a organização também é inimiga dele e fala para ele e pro Aldian unirem força. Aldian aceita e eles partem pro ataque. O herói, ele dá muito dano, mas no protagonista do seu novo corpo, ele não tem mais o seu poder. Isso porque agora ele virou uma pessoa normal. Só que nessa hora uma pomba voando ataca o Kaido e desintegra ele. E ela conseguiu burlar a habilidade dele virando uma pomba e aproveitando a guarda baixa deu um ultimato no Kaido. E assim recuperou seus poderes de deusa absoluta. Os capangas pedem clemência, mas ela não tem. Começa a soltar a magia de raio para punir todos ali. O grupo dos heróis está num escudo protetor. Lia achava que o Kaido tinha selado os poderes de Deus da Karina, mas a Rizzy explica que ela camuflou a aba especial dela usando uma transformação e assim ela conseguiu bloquear o bloqueio do Kaido. A Karina, ela continua aumentando o seu nível de poder com sua raiva, e com esse poder ela consegue vencer a defesa. Karina vai até Shigeru, que está embaixo de uma pedra caído por estar amaldiçoado em sua forma bonita sem poder. Karina diz que não lembrava que ele era bonito assim. Shigeru chama ela pelo verdadeiro nome e diz que sabe que ela está indo atrás da Lia por vingança. Só que na verdade Karina é grata a Lia, afinal a irmã dela não morreu. A Lia não conseguiu matar ela, e que mesmo depois disso, a irmã continuou a atormentar a Karina. Karina continua dizendo que a irmã roubou tudo que ela tinha de mais importante, o Deus dela. A irmã era o pior tipo de pessoa, ela era o ódio em pessoa. E as pessoas, elas jogavam ódio também na Karina por ser a gêmea dela, né? Achavam que ela era a mesma coisa, só que ela não era. Só que um dia ela achou um Deus que guiaria ela no novo mundo, mas a irmã também roubou esse Deus, destruindo a vida dele. E aí, quem você acha que foi esse cara, hein? Karina achou
que ela tinha recebido uma punição divina quando foi esfaqueada pela Lia, mas mesmo assim ela sobreviveu e continuou atormentando a irmã. E sem conseguir matar de vez sua irmã, ela viu a possibilidade de reencarnar num Isekai e aceitou. Karina conta que selou o seu desejo sexual e o seu sono para virar uma super deusa suprema absoluta. E quando Karina encontrou o Shigeru, que também é o deus supremo, achou que ele guiaria ela no mundo, só que ele já tinha um objetivo. Ela fica perguntando por que a Seika e não ela, enquanto pisoteia a cara bonita do protagonista. E enquanto isso, a Seika cura os outros heróis e a Lia, que tomaram muito dano do ataque da Karina. Só que nisso, a Karina chega. Seika diz pra ela não machucar os seus amigos. Karina fala que precisa matar a Lia e pergunta por que a Seika quer proteger ela. Seika responde que a Lia é como ela, que só quer proteger os seus amigos. E a Karina diz que quanto mais fortes os laços, mais ela gosta de destruir. E no momento que ela ia partir para os ataques, Seika ativa o seu modo santo. Karina mostra o que acontece quando se desafia uma deusa e solta o seu poder de raio. Só que a Seika, ela consegue defender. Então Karina invoca uma lança. Só que a Seika diz para elas voltarem a conversar, porque a Karina queria ser amiga dela antes. Só que a Karina diz que uma deusa não pode ser amiga de meros humanos e parte para o ataque. Começa a golpear a Seika porque ela tá com raiva da gentileza dela. Lia fala pra Karina pagar, só que ela apanha por isso. E nessa hora Alden aparece e dá um soco alado na Karina, fazendo ela voar longe. E a Reese completa o combo acertando kunais demoníacas nela. Eles estão ali para pararem esse ser maligno que é a Karina, mas os ataques dele não surtem efeito contra a deusa suprema. Mas os golpes da Karina, esses sim são super efetivos e frita o herói e a diaba. Shigeru acorda e os seus amigos estão derrotados. E a Karina, ela tá testando o senso de justiça do Seiji, dizendo que quem atacou ela tá caído no chão. No caso, os capangas do Kaido. E ela continua dizendo que foi abusada e surrada e sempre aguentou. E é natural ela querer se vingar. Seiji diz que ela não precisava passar por isso sozinha e queria aceitar a ira dela. E essa é a justiça que ele acredita. E por ele ficar falando em justiça, Karina espeta a lança no Seiji, que se recusa a cair, dizendo que não vai trair seus amigos. E na hora que iria atacar, ele tomou um chute de counteração. A capeta segura o Seiji para ele não voar para longe. E nisso a Reese fala que orou para poder reencontrar seu irmão nesse Isekai e com sua habilidade de veado especial conseguiu saber que ele era o irmão dela. E quando ela chama o irmão pelo apelido, o Seiji descobre quem ela realmente é. Só que a Karina, ela não parou de atacar e solta outra onda de trovão. Ela não suporta essa coisa de amizade e justiça. E nessa hora a Seika aparece para ajudar o protagonista, que está amaldiçoado na sua forma bonita. E ela, com o poder da sua aba especial de ajudar seus companheiros, levanta um escudo de proteção. Nessa hora somos puxados para um flashback da história dela. Depois do acidente que ela sofreu da empresa do Seiji, ela machucada e numa cadeira de rodas foi levada para sua casa. Ela não tinha nada e quando ia para a rua, outras crianças ficavam implicando com ela. Ela é a garota do primeiro episódio que o protagonista encontrou, mas não ajudou. Que a gente na verdade não viu ele ajudando, porque sim, ele ajudou. Na hora que as crianças estavam fazendo bullying com ela, ele interviu, afastou as crianças, levou ela para casa e fez ali uma reflexão com autoajuda, dizendo que ela era linda sim. O protagonista, que pela primeira vez teve sua face mostrada, ele entregou um origami para Seika para poder confortar e disse que ali tinha uma mensagem para ela ler caso alguém chamasse ela de monstro de novo. Rapidamente a Seika abre e lê o bilhete que tinha naquele amuleto. E ali tem a mensagem de autoajuda do protagonista, que é para dar forças para ela, que eu não vou ler tudo aqui, né, mas vai estar na tela. A Seika começa a estudar em casa, seguindo os conselhos do protagonista. Os funcionários da empresa, eles voltam para ver como ela tá recorrentemente. E quando ela finalmente encerrou seus estudos, apareceu para ela a oportunidade de reencarnar no Isekai e ela aceitou. E nesse Isekai ela descobriu a liberdade dela. Só que a Karina começa a intensificar os seus ataques e a Seika usa toda a sua energia que tinha para defender, tanto que ela desmaia logo depois. Vendo isso, o Shigeru volta a si e quebra a sua maldição. E com isso a sua feiura toda volta junto também com seu poder de Deus absoluto. Shigeru diz para deixar o resto com ele e transporta a garota para uma zona neutra, onde eles vão lutar sem pôr ninguém em risco. A luta está acontecendo em uma alta velocidade. Karina pergunta se agora ele quer lutar e o protagonista responde que ele vai assumir a posição
condição de Deus absoluto. De novo, os golpes são trocados em alta velocidade. Shigeru solta suas bolas de fogo e a Karina solta uma chuva de gelo. A luta ela parece equilibrada, até que o Shigeru recebe um poder divino sem sentido. A troca de golpes continua. A Karina tá se divertindo nessa luta e o Shigeru ele tá suando para se proteger dos ataques da Karina. Eles partem para ataques físicos. As espadas se cruzam e o Shigeru diz que eles são iguais e deveriam aproveitar a nova vida e recomeçar. E pergunta isso chamando a Karina pelo seu nome real, Reiko. E ao ouvir esse nome, ela fica pé da vida e começa a atacar loucamente. O protagonista tenta uma magia de defesa, mas o seu poder é menor e ele não consegue cancelar o ataque. A garota começa a surtar, falando que Deus tinha que ter matado a irmã dela e começa a soltar outra rajada de poder. Só que dessa, o protagonista desvia em vez de defender e começa a falar que ele também foi uma vítima da irmã dela. Essa irmã destruiu a vida dele passada antes dele ir pro Isekai, mas que agora ele estava tentando viver uma vida livre desse acontecimento, enquanto a Karina ainda está vivendo as sequelas da vida passada. Karina diz que eles são um pouco iguais, mas o que torna eles diferentes? Shigeru diz que teve a oportunidade de conhecer os seus companheiros, só que é esse comentário, é esse tipo de coisa que deixa a Karina irritada e ela volta a atacar desenfreadamente. O protagonista tenta revidar, mas não adianta. O poder da inimiga é maior que o dele, mas isso era o plano do Shigeru. Ele conseguiu verificar que pode invocar estrelas naquele mundo que ele foi. Shigeru então cria vários círculos de magia e invoca a bodega de um meteoro. Só que a Karina mostra o seu ataque mais poderoso, que proporciona apagar qualquer material sem deixar rastro. Só que isso também estava no plano do Shigeru, o rei do Predicate. Sua habilidade curiosa precisa de tempo para carregar, e por isso ele criou uma distração e gasta milhões e milhões de pontos para soltar o seu ataque final. Ele soca o meteoro criando vários destroços até que ele chega e golpeia a Karina por dentro do meteoro, e no momento que ele vai dar o golpe final, quando ele se aproxima, ela sorri e diz adeus. Uma explosão acontece, Shigeru spawna no mundo Isekai todo ferrado. A deusa ela parece ter desaparecido. Shigeru diz que não fez nada e dá os créditos pro pseudônimo dele, aquele maluco bonito. E ali fica toda boba falando que tinha que ser o príncipe dela para fazer aquilo. Os outros heróis acham que foram inúteis nessa batalha e prometem ficar mais poderosos. Depois disso, o grupo do Kaido é entregue à justiça de Valéria. A empresa nomeada como Vice Bridge começa a prosperar e tem projetos sociais além da missão de superar as desvantagens dos detalhes especiais das pessoas. E para essas pessoas, a empresa foi criada justamente para as pessoas que começaram a sofrer agora poderem ter uma segunda chance na vida. E a Karina, bem, ela não foi derrotada e promete um dia fazer o Shigeru olhar para trás. Seiji não tem tempo de confirmar se a Rize é sua verdadeira irmã, porque o chefe do protagonista aparece para outro serviço. A Seika, ela não percebeu que o Shigeru foi o cara que deu o bilhete para ela no mundo normal, enquanto ela estava ali sofrendo bullying. E o Seiji corre para falar com o Shigeru, que recebeu uma forte pista da organização do mal. E dessa forma, com a história aberta, esse anime Ugly Mugi Epic Fighters se encerra. Obviamente ele deixou uma boa deixa para ter uma segunda temporada, mas só o tempo dirá se ele vai realmente ter uma continuação. Eu te agradeço por ter acompanhado esse Isekai até o final. Muito obrigado pela sua audiência. Na tela final vão ter outros 2 animes que tem os seus recaps por completo. Clica, assiste um deles, continua aqui antenado na gente. Se você gostou dos nossos recaps, se inscreve no canal, deixa o seu like para apoiar aqui o meu trabalho. Muito obrigado por tudo, até o próximo recap, valeu!